Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde, sabedoria para você. Iniciando aqui pelo rádio e pelas plataformas digitais, mais uma semana do Agir de Deus com as nossas pérolas de sabedoria. Seja muito bem-vindo. Creio que essa semana será também impactante. Estamos debaixo de uma nuvem de glória, estamos debaixo de uma unção do Espírito Santo. E eu creio que vai ser sensacional a nossa caminhada da fé desta semana. E eu quero já iniciar com o Salmo de número 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Você está justamente com as nossas reflexões do Agindo Deus, quem impedirá. Então Deus tem interesse em agir quando você entrega a sua vida para Ele. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem tido uma vida disciplinada? É interessante sobre essa questão, porque você já ouviu falar que nós precisamos ter uma vida disciplinada para a gente ter vitória, para a gente ter sucesso na caminhada? Pois é, mas na realidade o que nós precisamos não é de mais disciplina do que já temos. Nós precisamos direcioná-la, manejá-la um pouco melhor. Então, quando sabemos de algo que precisa ser feito, sem que esteja de fato sendo feito, costumamos dizer: só preciso ter mais disciplina. Ocorre, meu querido e minha querida, que precisamos, na realidade, criar um hábito de fazê-lo e precisamos sim de disciplina suficiente apenas para construí-lo. Quem sabe, em alguma área da sua vida, a coisa não vai, não anda, porque está faltando isso aqui. Eu acredito que tanto hoje quanto durante essa semana, o que eu vou abordar aqui poderá te ajudar. Então fique muito atento aos ensinamentos também desta semana. Porque a gente tem aprendido que a nossa caminhada, eu vou usar a caminhada da fé. Em vez de usar a palavra sucesso, eu quero usar a caminhada da fé, ou a nossa jornada da fé, que na verdade é uma corrida, é uma caminhada. Então nós temos de fato que ser disciplinados nessa caminhada. Não podemos desanimar, desistir, parar. Temos que prosseguir. Afinal de contas, é uma caminhada. É uma caminhada e nós precisamos fazer isso. Então, em qualquer situação que você possa pensar em ter sucesso, vitória, êxito em algo, nós vamos entrar nessa palavra, justamente duas palavras na realidade: a disciplina e também o hábito, né? Vamos assim dizer que andam juntas, disciplina e hábito. Agora, essas duas palavras aqui, separadas pelo significado, elas se conectam poderosamente justamente para formar a fundação da sua conquista. Então, trabalhar regularmente sobre algo até que isso trabalhe regularmente por você. Quando você se disciplina, está na verdade treinando para agir de um modo específico. O nosso Deus é um Deus que age. Se você observou o texto que eu li na abertura, o Salmo 37, verso 5, diz que se nós confiarmos ao Senhor a nossa vida, né, ao nosso caminho, nossos projetos, né, Ele vai agir, Ele agirá. Então eu quero ser profeta na sua vida, para você que crê nessas palavras, que esta semana algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Quando eu falo algo sobrenatural, eu estou me referindo a Deus, ao Criador dos céus e da terra, que fará algo
para que você entenda esta palavra e busque criar um hábito certo. Às vezes, nós temos alguns hábitos na vida que são hábitos ruins, prejudiciais, às vezes para a nossa saúde física, às vezes saúde espiritual, alguns hábitos que não são bons. Então eu preciso aprender a tirar esses hábitos ruins, que não são bons, e colocar hábitos novos, hábitos bons. Lembrando que nós estamos aqui compartilhando a palavra da fé baseado na palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia, né, que é o nosso livro que nós seguimos as instruções de Deus. Então é importante então você disciplinar-se, criar bons hábitos e manter a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Preste bem atenção nisso aqui. Por quê? Porque nós podemos crescer espiritualmente, nós podemos crescer intelectualmente, nós podemos crescer financeiramente, ou seja, tem várias áreas da vida. Mas eu quero encorajar a sua fé, em primeiro lugar, a buscar ter uma vida disciplinada, bons hábitos para você crescer espiritualmente. O próprio Jesus, ele diz em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então você tem que criar esse hábito de buscar a direção de Deus. Cada manhã que você possa pedir a Deus que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê capacidade, habilidade, e você venha se disciplinar também na sua questão espiritual, que é justamente a sua conexão com o Criador, que é quando você pede a bênção dele através de um pedido, de uma oração, quando você escuta uma instrução, como aqui com a gente, né? Você que tem me acompanhado, seja ouvindo essas instruções por uma emissora de rádio, talvez pelo nosso canal no YouTube, outros pelas outras plataformas, por exemplo, o Spotify, nós estamos lá com vocês. Um abraço a você que tem acompanhado aqui as nossas reflexões da semana. Então, quem sabe você já criou um hábito de nos ouvir a semana toda. E eu às vezes recebo de algumas pessoas que dizem assim, olha, eu não pude te ouvir essa semana, mas fez uma falta. Eu sempre digo, quando você que me ouve pelo rádio não puder ouvir pelo rádio, então vá para o Spotify, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, que tudo que eu falo aqui no rádio está colocado nas plataformas digitais também, tá certo? É uma maneira de você criar esse hábito, não perder esse hábito, porque eu tenho certeza absoluta que você vai crescer muito mais nos ouvindo aqui durante a semana. Muito bem, agora, você não precisa ser uma pessoa disciplinada para ter esse sucesso. Na verdade, eu vou repetir, você pode ter sucesso em alguma área da sua vida, tá? Com menos disciplina do que você pensa, por um simples motivo, ou seja, o teu sucesso ou a tua vitória se trata apenas de tomar a atitude certa, de fazer algo correto, algo focado. Aí entra essa outra palavra, o foco. Então, uma vida disciplinada tem a ver com que você realmente coloque em prática bons hábitos, né? E a maioria das pessoas acaba chegando a uma conclusão, mas muitas vezes ela chega a uma conclusão e às vezes ela se sente frustrada, né? Às vezes ela se sente assim, puxa, eu não consegui êxito nisso. Então, meu amado e minha amada, há esperança, dá tempo, é possível nós disciplinarmos melhor, é possível sim, como eu disse e vou repetir, na verdade, não precisamos de mais disciplina do que você já tem, ou do que nós temos, a gente precisa direcioná-la, tá? Dar uma direção para essa disciplina, tornando-se um hábito bom para que você pratique diariamente. Vou tentar ser um pouco mais claro. Por exemplo, vamos supor que você que me ouve não tem o costume ou hábito, vamos assim dizer, de ler a Bíblia, por exemplo, né? Então, o conselho que eu dou, comece lendo
um versículo, comece lendo um capítulo por dia, ou seja, comece lendo, mesmo que você não entenda nada, mesmo que você não tenha esse costume, talvez você sabe da Bíblia, até acredita em Deus, tudo, mas não está tendo essa vontade. Então eu estou aqui para despertar essa vontade em você, mas é você que tem que criar esse hábito de ler um trecho, que a gente fala, um capítulo, alguns versículos da Bíblia, da Palavra de Deus. Agora, se você está entendendo muito bem essa minha linguagem, a pergunta é, você tem lido de fato a Bíblia? Ou você apenas conhece a história de Davi, que venceu Golias? Você conhece a história de vários personagens da Bíblia, inclusive do próprio Jesus, porém não está colocando em prática os seus ensinamentos? Então, o nosso desejo é que você compreenda isso, que tudo na vida você pode criar um hábito bom e começar a praticar, a começar a desenvolver, e assim tudo isso vai se encaixando, tudo isso vai dando certo na sua vida. Então, conforme você vai tendo esse hábito, isso se torna parte da sua vida, e fazendo parte da sua vida vai virar algo, vamos assim dizer, até automático, né? Tá entendendo? Compreende isso aqui? Então você será uma pessoa que usou dessa disciplina selecionada para construir um hábito poderoso. Exatamente. Eu recebo esses dias, inclusive, eu já falei aqui, acho que vale a pena repetir. Eu falei esses dias, uma pessoa que nos ouviu essas reflexões da semana, inclusive pelo Spotify, e ela fez um depoimento nas nossas redes sociais do Instagram. Ela escreveu, olha, tem sido sensacional, eu tenho crescido, ela diz assim, tem o antes e depois. Quer dizer, o antes, quando ela não nos ouvia, e depois, quando ela passou a nos ouvir essas reflexões, diz que a vida dela mudou, a vida dela e a família dela. É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Tudo que nós falamos aqui, independente do assunto, que você possa comer, vamos usar uma linguagem da comer essa comida espiritual, que você cresça, desenvolva e prospere aí na sua jornada, na sua caminhada. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, eu quero orar por você nesse instante, eu quero falar com Deus, mas eu quero concluir da seguinte maneira. Então, construa um hábito por vez. Tá? Por quê? Porque o teu sucesso, a tua vitória, ela é sequencial, não simultâneo. Ou seja, ninguém tem de verdade disciplina para adquirir mais de um hábito poderoso por vez. Pessoas que são até muito bem-sucedidas não são nem um pouco sobre-humanas, não. Elas apenas usaram disciplina selecionada para desenvolver alguns poucos hábitos significativos, um por vez, aos poucos. Então você não vai mudar tudo de uma vez só, vai fazendo aos poucos e Deus será contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero concluir com uma oração e amanhã eu volto com o segundo episódio dessa semana. Não perca. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar iniciando aqui pelas plataformas digitais, pelas emissoras de rádio, a nossa semana deste mês de maio. Libera o teu favor, a tua graça sobre os teus filhos e filhas, e que eles que estão ouvindo possam ter entendido o que eu falei, Pai. Que não fique nada confuso, mas que o teu Espírito Santo, que nos dá a verdadeira sabedoria, nos faça entender essa palavra e possamos criar hábitos saudáveis e ter uma vida de sucesso, tanto na nossa caminhada da fé com Cristo Jesus, quanto com a nossa família e também com os projetos profissionais de negócios que cada um vai desenvolver no dia de hoje e durante essa semana. Fica conosco, Senhor, renova nossas forças e dai-nos uma semana próspera, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amado, se você quer nos acompanhar também nas redes sociais, eu indico Agindo Deus. Quem impedirá? No Instagram, que eu tenho feito lives de segunda a sexta-feira às 18 horas e quem sabe ainda hoje a gente se encontra pela live. Um abraço a todos e até amanhã. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.